Olá, meus queridos e queridas irmãs. É com satisfação que cumprimento a todos em mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus através desta lição. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por podermos ter o privilégio de abrir a Tua Palavra e de poder estudá-la. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Perdoe nossos pecados e faltas, supra-nos em nossas necessidades diárias, abençoe-nos na trajetória de nossa fé, sustenta-nos com o Teu Santo Espírito e proteja-nos com os Teus anjos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus desejava o bem das pessoas. Uma matéria curiosa, principalmente olhando Mateus 23, verso 37, o verso principal. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que são enviados a ti. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Meus amados, Cristo estava diante de uma civilização, de uma população aproximadamente de 25 mil habitantes naquela época. Jerusalém, na época da Páscoa, naquela ocasião, recebia mais ou menos 100 mil peregrinos. Mas o número de habitantes normal que vivia ali era em torno de 25 mil. Roma, que era o império dominante, tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, já naquela época. Meus amados, Jesus estava olhando para uma população aproximadamente de 25 mil habitantes e lamentando que muitas e muitas vezes tentou juntar os seus filhos para evitar acontecer o que ele declamaria profeticamente que aconteceria ali em Jerusalém alguns anos adiante. Pouco mais de 30 anos à frente, lamentavelmente ela seria totalmente destruída. Mas eu gostaria de atentar para essa pergunta: quantas vezes? Nós estamos falando hoje de um planeta com mais de 7 bilhões de habitantes. Sabemos que não é mais um dilúvio e que não vai ter uma arca. Nós sabemos pelas profecias que esse mundo será destruído em fogo. Pense o que quiser, imagine como queira, mas quantas vezes que Jesus tem chamado os seus filhos para reunir com pintinhos debaixo da asa de uma galinha? Quantas vezes cada um de nós ele chama diariamente para que nos mantenhamos firmes debaixo da asa dessa proteção maravilhosa divina? E quantas vezes vamos levando para frente? Vamos levando para frente. Vamos deixando para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. E assim vai. E somos mortais. Vivemos debaixo da graça. E não conhecemos exatamente o momento que concluirá o nosso espaço debaixo dessa graça. E por que não dar atenção ao clamor enquanto é tempo? Porque existe uma trajetória de graça. A partir do momento que essa trajetória fecha, se você ainda estiver vivo, você entrou na operação do erro.
E na operação do erro não tem volta. Olha o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. As pessoas que insistem no erro partem com a vida aberta de iniquidade. E uma hora Deus dá um basta. E vamos ver no decorrer dessa lição que Jerusalém, naquele momento ali, estava exatamente sendo vítima dessa situação. O seu público, de um modo geral, ia entrar exatamente nessa situação porque se aproximava o Calvário. Já que eles não quiseram aceitar o período do ministério de Cristo todinho ali. Agora, esse que eram os seus, que o estavam rejeitando, teria um motivo suficiente para, diante de Barrabás, daqui a alguns momentos, estar suplicando a soltura de Barrabás e proclamando a crucifixão do Filho de Deus. Operação do erro. Todos nós, muito antes de descermos ao sepulcro, podemos estar de frente com a operação do erro. Ela nos ronda o tempo todo. A nossa insistência é a chave que abre a porta da operação do erro, e o preço é altíssimo, porque perdemos a própria salvação. Fiquem atentos, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos os dias, no primeiro deslize, ele está olhando para nós e tentando voltar para debaixo da asa da sua proteção. Se levar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, vai acostumar. Acostumou, está morno. E a tendência do morno é esfriar e virar uma geleira. Não se esqueça disso. São mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, debaixo da mesma asa, que ele tem tentado convidar para fazer parte de uma raça eleita, de um povo escolhido, separado, para servi-lo em espírito e em verdade, até que ele volte. Pense nisso. Jesus sempre desejava o bem das pessoas. Segundo tema, Jonas em Nínive. Aqui podemos fazer um paralelo perfeito entre Jesus e Jonas, entre Jerusalém e Nínive. Nínive, com 120 mil habitantes, centenas de anos antes de Cristo. Jerusalém, contemporânea de Cristo, com 25 mil habitantes aproximadamente. E um paralelo incrível, mostrando que Deus se preocupa em salvar todo membro habitante deste velho mundo, independente de sua religião, de sua condição social, de sua cor, de sua raça. Os habitantes desse planeta, ele convida a fazer parte de uma raça eleita, porque lamentavelmente se constituíram de livre e espontânea vontade como membros de uma raça caída. Se estudarmos Jonas 3, de 4 até o capítulo 4, verso 6, perceberemos que o perfil normal do mortal, quando ele acha que tem um contato aproximado com Deus, que tem uma certa intimidade com Deus, se não cuidar da devida humildade, da devida relação com o Senhor de maneira correta, as pessoas confundem e acabam achando que o próprio indivíduo se tornou uma divindade ambulante. Divindade. Famoso rei na barriga e assim por diante. E quando nos tornamos desse jeito, nos achamos juízes das pessoas ou do mundo ao nosso redor. E não perceberemos no momento em que estaremos, ao invés de desejar o bem das pessoas, desejamos o mal das pessoas. Porque as pessoas não pensam como nós, não agem como nós. E aí vem um grande problema.
no caso de Nínive, Jonas estava ali diante para apresentar uma mensagem de juízo. E Nínive, graças a Deus, não foi destruída, porque ouviu ao apelo do profeta. Mas o profeta perdeu o centro da situação. Ele demonstrou que era uma pessoa fundamentalista. Ou era um extremo ou outro. Ou com o rei de Deus, ou se com Deus tem que fazer besteira. Raciocine. Cadê o senso de equilíbrio? O medo é mestre em fazer isso. Em nos tirarmos do centro. Nos deixarmos extremistas. Ou covardes. Ou medrosos. Qual a diferença? De todo jeito, fazemos mal para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Deus apelou com misericórdia ao coração do profeta, mostrando que a obra dele, a missão dele foi cumprida com êxito. E que haveria plena razão dele poupar mais de 120 mil habitantes, além de animais e tudo mais. Mais de 200 anos depois, Nínive recaiu nas mesmas maldades a que havia levado o profeta Jonas ali, nessa missão, e ela foi totalmente destruída. Mais de 200 anos depois. Mas aqui não. Aqui ela não foi destruída. Jesus, quando em Jerusalém, se observarmos Lucas capítulo 19, do 38 ao 42, perceberemos que Cristo declama um lamento sofrido, mas cheio de revelações sagradas sobre Jerusalém. Observe o texto. Se conhecesses, ao menos nesse dia, o que te traz a paz? Preste atenção no que Jesus está falando. Se pelo menos hoje, Jerusalém, que a operação do erro está para fechar em cima de vocês aqui, se vocês conhecessem, mas o coração de vocês está tão duro que vocês não conhecem, vocês estão fechados para a operação do erro. Por isso que ele continua dizendo, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, a sua consciência. Porque vocês insistiram tanto, né? No erro, no pecado, na resistência à vontade de Deus, que agora estão destinados à operação do erro. Por livre, espontânea vontade. E ele entra com a lamentável profecia da destruição, onde não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nínive ouviu. Naquele dia, ouviu. Quem garante que ela não estava debaixo da operação do erro? Porque já estava condenada à destruição. E a profecia era que 40 dias e Nínive seria destruída. E não foi. Ao final dos 40 dias, Nínive foi poupada. Jonas passou 40 dias acampada ali esperando o fogo descer. E ela foi poupada. Graças ao primeiro dia. Aqui o primeiro dia da profecia, se ao menos, Jesus fala, se ao menos reconhecesse o que te traz a paz, que é o Deus do impossível, se ao menos, nesse dia, não fui eu que escrevi, está escrito aqui na palavra de Deus, mas infelizmente, eles não reconheceram. E Jerusalém, não foi no final de 40 dias, mas 30 e poucos anos depois, no ano 70, nem pedra sobre pedra ficou. Terceiro tema, cumprindo a missão apesar de tudo. Se nós olharmos Mateus 8, de 1 a 4, apesar da impureza do leproso, Jesus o tocou e o curou. Pedro
no Evangelho de João, no capítulo 18, apesar de tê-lo traído 3 vezes, Jesus o restaurou, o perdoou. Mesmo assim, lá no capítulo 21 a gente vê o resultado. Em 2 Coríntios 12, 14 e 15, mesmo os irmãos de Corinto, tendo agido com indiferença com Paulo, sendo indiferentes à autoridade de Paulo e à influência de Paulo, Paulo, mesmo assim, serviu aquela igreja. No Desejar Todas as Nações, página 640, temos uma mensagem interessante. A regra da vida dada por Cristo, aquela pela qual cada um de nós deve subsistir ou criar no juízo, é: com tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Veja que coisa mais interessante, né? Observando Mateus capítulo 23, verso 34, podemos fazer um paralelo com Levítico 19, 18. Jesus chamando a atenção de que as pessoas têm ouvido o que foi dito, amarás ao teu irmão, da Bíblia, manda odiar o inimigo. Muito pelo contrário, Levítico 19, 18 manda que amemos a todos, jamais nos contendermos com ninguém. O amor ao próximo e aos inimigos, apesar de tudo. Na cruz do Calvário, Cristo suplicou pelos soldados, suplicou a Deus pelos soldados, alegando que eles não sabiam o que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque eles tinham se metido na operação do erro. E Cristo, no seu amor e misericórdia, suplicando por eles. As pessoas, quando são usadas por Satanás, cometem atrocidades e ainda se divertem com elas, como foi os soldados que ainda rasgou as vestes dele, a túnica, para lançar sorte em cima. E assim continua até hoje. As pessoas usadas por Satanás fazem da desgraça alheia um verdadeiro momento de diversão. Pense nisso, meu amado irmão. Para que os nossos corações possam realmente estar fortalecidos na luz, para que em momento algum venhamos a ceder espaço para as trevas. Porque isso pode nos deixar muito maus, em todo sentido. E enquanto estivermos na luz, a chance de romper as trevas é cada dia maior. É uma superação a cada dia. E naquele grande dia, com certeza absoluta, seremos contados entre os salvos. Quarto tema, o amor jamais acaba. Claro que aqui temos 1 Coríntios capítulo 13. O amor ágape, o amor incondicional, o único que não acaba. Porque o amor humano, esse não. Esse é troca. Esse amor eros, amor fraternal, que nós conhecemos, tudo é troca. O amor ágape é incondicional. Divino, cunho divino. O dia que aprendermos a viver este amor, que nos espelharmos nele, trilharmos focados nele, estaremos absolutamente salvos. Absolutamente. Sem sombra de dúvida, sem margem ou variação de dúvidas. É o ponto mais nobre da condição de um mortal. Conhecer e andar no amor ágape, o amor de Deus. Aí toda a nossa relação de mortal será inspirada na relação divina. Nos identificaremos com o nosso Criador. Somos filhos dele, criaturas dele, feitas à sua imagem e semelhança. Romanos capítulo 2, verso 24. Paulo chama a atenção do seguinte: assim, por vossa causa, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios,
Mau testemunho compromete e atrasa a obra de Deus, meus amados. E é justamente a falta do foco do amor ágape que nos leva a testemunhar mal, que nos leva a agir no meio em que vivemos como egoístas, tentando tirar proveito próprio. Aí, se sobrar algum espaço de vida, eu faço alguma coisa pelo semelhante. Mas esse tipo de sentimento petrifica o coração e, quando vê, estará sendo usado para fazer maldade. Imagine que no capítulo 7 de Daniel, no verso 24 e 25, nós vimos ali que o povo de Deus se tornariam tão maus que eles deixariam Satanás colocar o trono dele dentro da igreja, como revela Apocalipse 2, de 12 a 13. E a própria igreja, a liderança da igreja, se transformaria num exército usado nas mãos de Satanás para exterminar com os cristãos, que partiram dali de dentro, que um dia receberam o Messias ali dentro. Imagine o que os fariseus, o que os habitantes de Jerusalém, dentre outros, os seus, veio para que eram seus, não faria no dia do Calvário, no dia do julgamento, no dia da Páscoa. Optariam pela soltura de Barrabás e a crucifixão do Filho de Deus. Imagine se com o Filho de Deus foi daquele jeito, comigo e com você. Qual é a chance? Meus amados, como eu disse, se entregues nas trevas, o coração se torna tão mau que a pessoa não nota o mal que está fazendo para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Para isso, olha, um usuário de droga. Mas não é só o usuário de droga que passa por isso. Não é só um alcoólatra que passa por isso, que destrói a si mesmo e o mundo ao seu redor. Qualquer pecado vicia como qualquer droga e deixa mal como qualquer um que se envolve com as trevas e com Satanás. Se entrega ao domínio de Satanás e não vai ver da hora que está negando o Filho de Deus e conclamando a crucifixão dele. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Quinto tema, o segundo toque. Analisando Marcos 8, de 22 a 25, nós vimos aqui um milagre muito curioso, no mínimo. Jesus chega numa determinada cidade, numa aldeia, e aproxima-se dele um cego. Dentre quantos que ele já tinha curado, esse em especial, ele chama para fora da cidade, junto com seus discípulos, para fazer a cura lá fora, e fez a cura em duas etapas. Primeiro cuspiu nos olhos dele, colocou a mão e perguntou: o que você vê? Ah, estou vendo os homens parecendo árvores assim. Está muito nublado. Aí ele toca a mão de novo nos olhos dele e cura. E agora? Ah, estou curado. Vamos analisar um pouquinho. Por que essa cura em duas etapas? Por que uma cura seletiva fora da cidade? Vamos lá. Olha o que está escrito do verso 14 ao verso 21 desse mesmo capítulo. Jesus sai com os discípulos. Ele já tinha passado por duas multiplicações de pães com os discípulos, alimentado e sustentado milhares. E agora eles entram no barco em direção a essa nova trajetória, essa nova viagem, preocupados com um pãozinho só que estava ali com eles. Pensa que situação. Sabe o nome dessa doença? É uma doença espiritual que é conhecida por zumbitismo. Raciocínio. Zumbitismo. Só pode ser porque andar com Cristo o tempo todo, assistiu duas multiplicações de pães e agora dá uma recaída braba dessa, ficar preocupado de ter um pão só andando junto com ele? Não, tá travado. A ficha está presa. Meus queridos,
esse zumbitismo é tão comum. Nós sabemos que o mundo é mau e vai de mal a pior. Sabemos que Satanás quer transformar o planeta Terra num cemitério vivo. E tantas coisas nocivas para a saúde que tem. E as pessoas não se desviam. O cigarro mesmo, pense. O cigarro mais fraquinho, que tem que inclusive ter filtro, porque se não tivesse filtro já morria na primeira tragada. O mais fraquinho tem mais de 700 venenos. É câncer plantado na alma. E como pode as pessoas dependentes continuarem fumando e pensar que amanhã larga, a semana que vem larga, o mês que vem larga, o ano que vem larga, ou larga quando quer, se convence que não, quando eu quiser eu largo. E vai levando, vai levando. Isso é um zumbi, isso é zumbitismo. Olha, o diabo coloca aí um laboratório no mundo para implantar produtos transgênicos. É provado, eu na minha própria pele provei isso. Tudo que é derivado de trigo, milho e soja, eu enchi de urticária durante 2 anos, 2 anos e meio, até que um médico conseguiu diagnosticar o problema. Com 3 dias que eu cortei, sumiu as urticárias. Tem 2 vídeos meus sobre isso aí, e eu vou gravar um 3º ainda sobre isso, para finalizar. Mas sabe, irmãos, é uma fábrica de câncer, produto transgênico. Porque o veneno que bate nas roças de transgênico desce para o DNA quebrado dessas plantas transgênicas. Milho, trigo, soja. E o salmão também, o peixe que foi misturado com a enguia-rei. DNA quebrado. Alimenta do transgênico também. E se por ter DNA quebrado, tem uma janela aberta ao desconhecido. Fatalmente vai deixar o sangue ácido. E vai formar coágulos. Vai formar câncer. O câncer só desenvolve em ambiente ácido. Você comenta isso com as pessoas, prova. Olha, com 3 dias que eu deixei de comer transgênico, a minha urticária sumiu. E é só eu pôr 3 fios de macarrão transgênico na boca, eu encho de urticária, começo a coçar com 15 minutos. As pessoas assistem isso, estão vendo isso, pessoas que convivem ao meu lado. E continuam zumbizados. Estão esperando acontecer com eles. Graças a Deus eu me livrei, porque eu consegui diagnóstico. As minhas taxas inflamatórias estavam altíssimas. Mas como pode a gente tentar explicar isso para alguém e as pessoas estarem zumbizadas, travadas, não cai a ficha? Os discípulos precisavam ser curados desse zumbitismo. Estavam andando com o mestre, que já tinha feito 2 multiplicações de pães, e estava ali preocupado porque estava com um pão só para fazer uma viagem. E Jesus chama a atenção deles para isso. E vai lá e encontra um cego que tinha a mesma doença dos discípulos, zumbitismo. Mas tanto os discípulos como aquele cego que tinha o zumbitismo, eles estavam extremamente bem informados da missão do mestre. Só não conseguia ainda entregar uma fé limpa e genuína e ouvir a voz do Espírito. Por isso, Jesus primeiro promoveu a cura espiritual tanto dos discípulos como daquele cego zumbizado, levando-os para fora da cidade para que esse mal entendido, que outras pessoas que não estão sabendo dessa estrutura toda, não viesse a estranhar essa cura em 2 etapas. Por isso Jesus levou para fora da cidade. E lá para fora da cidade, ele vai lá, cospe, faz uma coisa que ninguém tinha visto ele fazer ainda, e criou um ambiente aberto, surpreendente, um elemento surpresa diante dos discípulos e daquela vítima de cegueira. A cegueira espiritual, né, o zumbitismo, e a cegueira física. Mas o que ia acontecer ali ia curar os dois grupos. Na primeira etapa, não, estou vendo só árvores, como se fossem árvores andando. Ou seja, estou quase chegando lá. Você precisa, será,
de sofrer que tanto ainda para poder enxergar claramente? Que tipo de doença que você está esperando? Que tipo de sofrimento que você está esperando para a sua vida para dar ouvido ao Espírito Santo e proteger o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e não usar coisas que fazem mal para a sua saúde? Como os produtos transgênicos. Comer produto transgênico é pior do que comer carne de porco. Muito pior. É comer veneno. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Nos países do mundo onde tem produtos transgênicos, não devemos nos alimentar de produtos transgênicos. Tudo que você faz com farinha de trigo transgênica, você pode fazer com farinha de centeio, com farinha de arroz e com outras farinhas, mas que não são transgênicas. Porque por hora o foco comercial é o trigo, milho e soja. Outras coisas que estão experimentando ainda não circula a volume comercial no mundo. Mas o diabo quer fazer do planeta Terra um cemitério vivo. E o objetivo dele não é atingir o povo do mundo de um modo geral, porque isso já é dele. Ele quer atingir o povo de Deus. Ele é igual à água. A água gosta de quem sabe nadar, porque os que não sabem já é dela. Não é assim? Então nós que entendemos da verdade e que ensinamos a verdade, que sabemos nadar, que sabemos andar por cima da água, é que ele quer afundar. Porque os outros já é dele. Se bater lá dentro não sabe nadar, já afogou. Então ele quer atingir o povo de Deus. Presta atenção nisso, meu amado irmão. Presta atenção nisso, minha amada irmã. As desgraças que ele joga no mundo, o objetivo não é atingir os que são dele, é atingir os que não são dele, é os que são de Deus. Por isso que nós somos diferentes, por isso que nós somos separados, por isso que nós somos chamados para uma obra distinta. Por isso que nos tornamos membros de uma raça eleita. Fiquem atentos. Precisamos ser curados do zumbitismo antes que o zumbitismo nos leve para a sepultura, que é o lugar de qualquer zumbi. Zumbi. Fique esperto, meu irmão. Fique esperto, minha irmã. A coisa é séria. Sexto tema, a igreja centralizada nos outros. Inspirados em Filipenses 2, de 3 a 5, nós vimos que o bem-estar alheio garante o nosso bem-estar. Sabe por quê? Porque nós somos os instrumentos de luz para o mundo ao nosso redor. É nós que divulgamos. A ideia que a igreja é uma UTI é uma ideia muito bonita, porque o mundo é o hospital onde vivem os mortais. E na UTI, o médico dos médicos cura cada um. Dentro da igreja não tem ninguém igual a você. Ou tem alguém melhor, e com ele você será ajudado, ou tem alguém pior, e este você ajudará. Essa é a missão de Deus. Essa é a nossa missão. Trabalhar a raça caída para selecionar uma raça eleita. E somos instrumentos vivos, com missão individualizada, cada um de nós, e missão comunitária como igreja, para alcançar esse propósito de Deus. Por isso que a igreja centralizada nos outros tem um propósito muito belo. Porque o nosso bem-estar está relacionado com o bem-estar alheio. Temos uma missão e devemos cumpri-la para a salvação do mundo ao nosso redor, para que a destruição de Jerusalém não seja a destruição do mundo para o mundo ao nosso redor. Sétimo tema, a missão do ID. A pena inspirada no livro Minha Consagração, hoje, página 186, diz algo muito interessante. A fim de alcançar todas as classes, pois raramente elas nos procurarão de espontânea vontade. Não só do púlpito, os corações de homens e mulheres são tocados pela divina verdade. Cristo despertava seus interesses indo até eles, como alguém que desejava-lhes o bem. Buscava-os em suas atividades diárias e manifestava sincero interesse em seus afazeres temporais. Ser missionário é ser semelhante ao Mestre. É o exemplo que ele nos deixou. Pense nisso, meu amado irmão.
Pense nisso, minha amada irmã. Seja um missionário. Sirva em espírito e em verdade, porque o Senhor procura a tais que assim o adorem. Santo Deus, fortaleça o nosso coração e o nosso desejo de te servir melhor. Que em espírito e em verdade te sirvamos e que andemos sempre em novidade de luz, com o coração limpo e aberto, disposto a ouvir a tua voz e a cumprir com o teu desejo e com a tua vontade. Perdoe nossos pecados e faltas e conta-nos entre os salvos. Usa-nos como instrumentos vivos nas tuas mãos, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.